Ok, pessoal, hoje eu decidi aqui trazer um vídeo um pouco diferente, mas que ao mesmo tempo faz um pouco de sentido, pelo menos pra mim, eu tava ansioso pra fazer, então só bora. Explicando pra quem não tá acompanhando o mangá semanalmente, nós temos aí essa liga neo-egoísta acontecendo e bastante, vamos dizer assim, do pessoal que tá ali estão jogando na busca de o quê? Serem convocados para o time sub-20, no caso a seleção sub-20 japonesa, e com isso, né, jogar a Copa do Mundo sub-20. Basicamente essa liga foi criada, você deve já ter ouvido, provavelmente que tipo os meninos estão jogando uns no Bayern de Munique, outros no Manchester City. Pronto. Eles estão jogando aí, estão disputando, tipo fazendo um jogo de disputa de ponto para que eles ganhem valor no mercado, né? Comecem, tipo, a times europeus e etc. contratem eles. E também para ser convocado pelo Ego para jogar o Sub-20 Mundial. Então, bem, vamos nessa aqui. Eu decidi separar no vídeo de hoje a minha convocação para o que vimos até hoje. Provavelmente essa convocação deve mudar até o fim dessa liga neo-egoísta, mas atualmente são esses jogadores que, pelo menos para mim, tem mais imponência para mim convocar para a seleção sub-20 japonesa para jogar esse mundial, tá bom? Vamos nessa. Eu vou começar primeiramente com o nosso goleiro. Eu gostei que eu consegui dividir, separar aqui na área de trabalho a posição de cada um. Como técnico, eu acredito que vamos dizer assim, a formação mais viável seria essa daqui, tá ligado? Dois lateral, dois zagueiro, três meia, com dois ali sendo mais meia atacante do que meia, e dois ponta, no caso dois ponta e um atacante, um novizão lá na frente, tá bom? Vamos nessa daqui e, bem, o goleiro, eu acho que não tem muito o que falar sobre. Não há nenhum outro personagem, pelo menos na minha opinião, nessa posição atualmente no mangá que seja tão bom. O Gagamaru, velho, tem técnica. O bicho é elástico pra caralho. Não tem como, tá ligado? Tu vai tirar ele pra quem? Não tem. Na moral, eu fico na dúvida de que se ele, tipo assim, vamos dizer que ele se lesione. Essa é a minha pergunta. Quem eu levaria como segundo goleiro pra entrar no lugar dele? Não tem, tá ligado? O cara é o melhor na posição que ele ficou agora. Mas tá bom. Eu acho que o Gagamaru, assim. Pelo menos pra mim, tá ligado? Ele é o tipo de cara que, vamos dizer, o time tá empatado. É o último minuto do segundo tempo ou da prorrogação. E tem um escanteio pro time. Ele vai lá dentro da área e faz o gol. É minha opinião, tá bom? Mas eu acredito que sim. Vamos nessa pra zaga. Eu vou começar com o Oliver Aiko, porque eu não acredito que seja muito discutível. Tipo, na moral, que tu tiraria ele de uma seleção sub-20 japonesa, o cara, boy, tem presença, tá ligado? Tem aura. E é um zagueiro de múltiplas funções. Se botar ele no ataque, ele provavelmente vai fazer um gol de cabeça também. Tem chute muito bom, marca muito bem, ele antecipa as jogadas. Além de que, na minha opinião, ele seria o capitão da seleção sub-20 japonesa. Minha opinião, tá bom? Não precisa reclamar se tu não concordar, mas eu não vejo em outros quesitos assim que agregam para ser um capitão alguém melhor do que ele. Minha opinião, minha opinião. Vamos lá. O outro zagueiro, zagueiro direito aqui, eu decidi colocar o Nico Chorão. O Nico Chorão, vamos dizer assim, ficou triste quando foi substituído ali no sub-20, ele tava com cãibra, mas tipo assim, eu aposto que ele deve estar treinando muito pra agora ter um físico resistente bastante pra aguentar uma partida inteira e até prorrogação. E na minha opinião, o jogo ali contra o sub-20 foi que mostrou que ele, no caso, seria o zagueirão mais pra frente. Porque ele olhou, o cara que era atacante, ele simplesmente olhou, caralho, como é da hora o sentimento de destruir atacantes. E decidiu ficar naquela posição. A partir daquele momento eu acreditei que, tipo, eu acho que ele não vai mais pro ataque de jeito nenhum. E eu não vejo alguém se superando em quesitos técnicos atualmente do que ele na zaga. Até porque ele tem uma percepção até, eu arrisco a dizer que, tipo, até mais avançada do que a do Izag. Tá bom? Só que a forma que ele utiliza é pra outra coisa e o Isaac pra outra coisa. Então não dá pra você ficar querendo debater que ele seria melhor que o Isaac no ataque. Não é isso que eu tô tentando falar.
tá bom? Eu tô dizendo na zaga, ele enxerga o campo todo e consegue fazer as percepções. E, junto do Aiko, que também faz isso, os dois conseguiriam dar umas ideias assim pro meia, por exemplo, também pro lateral, para eles marcarem os cantos certos rapidamente. Zaga ficaria fechadinha, tá ligado? Não entraria de jeito nenhum gol. Vamos agora para lateral direita. Nosso menino Shaqiri, eu decidi colocar o Shaqiri nessa lateral simplesmente porque eu gosto da ideia de ele ficar lá na frente como atacante e tal, mas pra velocidade que ele tem, pra força de arranque que ele tem, a explosão, sabe? Ele fica muito melhor atrás. Porque além de puxar marcador aqui da frente que poderia estar ajudando lá atrás, provavelmente, vamos dizer, o outro lateral vem, ele competindo na velocidade, passa, vai embora, tá ligado? E fica ele X1 zagueiro, outro zagueiro lá do outro lado, mais o lateral, tipo com a velocidade dele ele pode criar uma jogada onde tenha menos defensores, o que ajudaria para os atacantes, logicamente. Então, faz sentido na minha cabeça, pelo menos, do porquê ele tá como titular, beleza? Vamos agora para outro lado, que é o lateral esquerdo do time, Bachira. Eu coloquei ele aqui não em si só pela velocidade e mais pelos dribles, por causa que eu, pelo menos, viso que ele não seria um lateral como o Shaqiri. O Shaqiri seria aquele lateral mais que pega as pontas e vai embora até chegar no final do campo e cruza ou sai, ou por exemplo, para a bola e deixa os atacantes chegar. Agora o Bachira, na minha opinião, ele é um lateral que entra mais, entendeu? Em vez dele ir na linha reta do campo, ele entra mais pra cá. E isso bagunça o esquema tático da outra equipe. Então, pra mim, com os dribles dele, fazendo o gingado brasileiro que ele tem agora, depois de ter entrado no time que o Lavinho tá aqui, ó, eu sinto que é a posição perfeita pra ele, assim como também já tinha, eu acho que até agora tá bem normalzinha as posições, foi bastante como aconteceu ali quando tava o Sub-20 do Japão enfrentando o Blue Lock, mas aquelas posições pra mim já é o ideal mesmo. Talvez até o Bachira conseguisse se tornar um lateral meio volante ali, pra ajudar na zaga e sair cortando, criando jogada no início, mas ele ficaria mais ou menos assim, na minha cabeça pelo menos, tá ligado? Um lateral que puxa mais pro meio de campo, não que vai até a ponta e abre pra cruzar, entendeu? Vamos agora para o nosso meia de campo. E esse daqui, eu botei 2 meia mais avançado, por causa que esse daqui seria o que montaria todo, vamos dizer assim, o ataque, na minha opinião, tá ligado? O Sai é extremamente incrível e ele também tem todas as capacidades que eu já citei do que o Bachira e o Shaqiri poderiam fazer, tipo desmontar a equipe, driblando geral. Só que os passes dele em si é o que me pegam de jeito pra colocar ele na posição. Por causa que essa posição aqui normalmente é quem constrói a maioria das jogadas de toda a partida. Basicamente. Não tem, cara. Não tem outro que entre nessa posição. Japonês, melhor que o Sai. O Sai construiria jogada, daria passe certeiro no pé, na cabeça. Aonde os caras pedissem, eles iriam receber. Então, Sai, eu acho que é a posição menos discutível, se pá, junto com a do goleiro. Isso aqui. Então, talvez você pensasse, mas poderia ficar um meia atacante, por causa que no esquema tático do Sub-20 japonês, ele, vamos dizer assim, os 2 meia ficavam para trás e o Sai que ficava um meia atacante. Dá certo também, mas eu acredito que ele funcionaria melhor aqui por causa de quem vem na frente. Por causa desse losango de 5 jogadores aqui que eu escolhi. Vamos lá para a ponta direita primeiro, porque o Inzaghi, pra mim, não faz um papel hoje em dia de atacante nato. Por mais que ele esteja treinando pra fazer mais gol e etc. E nós sabemos que agora, nessa última partida aí, saiu o capítulo 201. Boy, o bicho tá jogando o maior nível de futebol que ele já mostrou, tá ligado? O desempenho dele tá muito bom. Mas, pra mim, ele funciona melhor como ponta direita. E eu vou explicar o porquê. Por causa que... Não, ponta direita que eu digo é tipo meia atacante direita ali, tá bom? Ó, tá aqui o esquema tático. Ele funciona melhor nesse local aqui por causa desse cara aqui que é o ponta direita atacante, o Shidou. Eu vejo muito os estilos de futebol dos dois se encaixando
Por causa da Metavision do Izag, entendeu? Faz na sua mente essa ideologia, não só cria hipoteticamente essa jogada. Saiu, saiu, saiu ali com a bola, tocou pro Izag de uma forma maravilhosa, matando dois defensores que poderiam tomar a bola. O Izag abre a Metavision, começa a olhar quais são as possibilidades e mete a bola num canto aleatório. O Shido tá lá. O Shido é o cara que vai tá lá e bater de primeira até aí alguém pega, por exemplo, o rebote. O Rim, por exemplo, que eu coloquei aqui como atacante. E eu vou explicar esse outro lado também, que é o Nag, que eu botei como meia esquerda. Isso já era a posição dele e do Izag, no sub-20 versus o Blue Lock. Eu acho que os dois não mudariam e o Nag tá jogando um futebol muito acima até do seu nível. O Ego disse lá, ele fez um gol que ele nunca vai conseguir refazer. Mas eu acredito que o Nag ainda é muito novo no futebol ao todo, tá ligado? Ele ainda tem muito a evoluir. Tem muito a se mostrar, tem muito potencial. Então eu não acredito que seja o fim da picada aqui, tá ok? E esses dois eu tenho que falar aqui, o 9, não o 9, mas tipo aquele que faz o papel do 9, vai ser o Rim pra mim, o matador nato, queria fazer o gol. E o ponta esquerda é o Kunigama. Deixa eu falar melhor o porquê eu decidi colocar ele aqui, porque tem várias outras opções. O Yukimiya corre muito mais e etc. Só que, na minha opinião, o Rim tá jogando um futebol muito diferenciado do que ele jogou no início, pelo menos, da partida contra o Sub-20. O Rim joga um futebol agora pra destruir, onde ele também pode ajudar lá na zaga, voltar e ajudar o time. E nesse quesito, eu decidi colocar o Kunigami aqui por causa da sua força, resiliência, etc. Para que o Kunigami faça o papel de um falso 9. Era algo semelhante ao que Neymar devia ter feito na Copa, mas não fez. Um falso 9. E ele funciona muito bem por causa que ele tem um físico glamuroso para receber a bola, proteger e deixar que os outros passem e fazer o toque. Só que hoje em dia o futebol dele não tá pra isso, é um futebol solitário. Eu já falei no vídeo de ontem isso. Só que eu acredito que quando ele passar por isso, nós temos o flashback ali do que aconteceu lá no Yuji Card, eu acho que sim, nós podemos ver o Kunigami aí mostrando o seu esplendor, tocando bola e armando jogada de forma excelente. Na minha opinião, aqui seria uma formação ideal pro time. E eu sei que tem muitos outros jogadores, mano, pra botar quando tem uma convocação. Acho que é 24, 22, um negócio assim. Mas, tipo, eu trouxe só 4 aqui pro banco, que seriam, tipo, as opções que primeiro eu pensaria pra colocar dentro da partida. Primeiramente, tem o Yukimiya, que daria mais velocidade na frente. E eu acredito que todo mundo concorda que o Yukimiya seria muito bom pra criar tudo isso, só que a chance sim dele nem ser mais convocado depois do que o Izag tá fazendo. Temos aqui o querido Barou. O Barou é que nem quando ele tava jogando contra o Sub-20. Na minha opinião, ele funciona melhor no banco, por causa que é aquele fator surpresa que você coloca no segundo tempo quando tá meio assim, sem entender, será que vai acontecer? Tá tipo imprevisível o que vai acontecer. Barou entra, o clima do jogo muda, entendeu? Ele muda o próprio time quando entra. Eu acho que é um dos únicos jogadores aqui dessa lista que realmente criaria comoção nos companheiros na entrada dele, entendeu? Mudaria o estado de jogo. Agora, por exemplo, pra mim, o Reu seria o ideal quando o time tá ganhando 2-0. Coloca o Reu ali, talvez tira ali um Shigiri, se tiver já cansado. Faz um 3, tipo uma linha de 3 zagueiro aqui, junto com o Reu. O Reu provavelmente ficaria mais para frente, parecendo um pouco um volante. E une o Bashira com o Sai, tá ligado? Faria um meio de campo ali com 4 pessoas, onde 2 meias seriam mais atacantes do que meia, tá ligado? É o que eu acredito que funcionaria melhor. Se o placar tá muito alto, é melhor, né? Já dá uma fechadinha ali pra não tomar gol que nem o Brasil tomou. Oh, velho, toda hora eu fico relembrando disso, meu Deus. Mas beleza. Banco 4 eu botei o nosso querido Corona. O Corona tá jogando um futebol, gente, que é animal no Bahia. Leva a mal não, mas
foi um dos únicos jogadores que entendeu, ó, sozinho não vai dar pra nós, então eu vou fazer essa dupla com o Inzaghi e nós vai quebrar todo mundo. O bicho cresceu pra mim como personagem pra caralho, de um esquecido que ninguém lembrava nem o nome, pra um cara que praticamente é o principal junto do Inzaghi ali no time do Bayern de Munique. É minha opinião, tá ligado? Faltou alguns bancos e esses bancos provavelmente seriam aquele cara do tipo que a galera diz que é o Bakugou porque grita pra caralho, e também aquele que jogou com o Shido e enfrentou o Kunigami na eliminação dele e escolheram o Reu. Todos esses caras aí que jogaram ali na equipe Z lá no começo e passaram de fases. Eu acredito que eles têm muito potencial a ser mostrado. Eu depois vou fazer até um vídeo sobre isso, mas eu tenho curiosidade sobre eles. Só que hoje em dia não dá para eles colocar eles como titular de um time sub-20 do Japão. Essa seria a minha convocação, mas eu acredito que pode ser que durante ainda essas duas partidas que tem, nós acabemos nos surpreendendo com alguns jogadores aparecendo e na hora dos titulares tenha mudado bastante isso aqui. Só que, assim, eu acho que não vai mudar tanto não. Na moral, essa seria minha convocação. Me diz aí o que você acha e também manda aí a sua convocação. Será que o esquema tático seu mudaria? Será que você mudaria algum jogador aqui ou a posição, pelo menos, dele? Me diz aí, velho. Vamos discutir um pouquinho. Tamo em busca agora dos 600 inscritos. Obrigado, velho. O canal tá crescendo muito rápido. Eu só tenho a agradecer. E eu te vejo aqui mais tarde. Já tem outro vídeo preparado aí pra sair. Vai sair umas 6 da noite, uma coisa assim. Então, até mais tarde. Muito obrigado. Na moral, tamo junto. Valeu, falou. E tchau, tchau. Te vejo mais tarde.